Pessoal, bem-vindo à continuação da aula número 5, né? E a gente vai tratar da formação da lei, do instrumento jurídico, né? E a gente vai ver as fases que fazem com que uma norma tenha validade, né? Vigência e eficácia. Validade porque a norma seguiu todo o procedimento legislativo. Vigência porque ela foi promulgada e publicada. E eficácia porque ela não tem nenhum fato suspensivo ou temporário, ou seja, ela passou a vacatio legis e começou a produzir efeitos, né? Então, o processo de nascimento da lei pode ser apresentado da seguinte forma: edição da lei, processo legislativo, sanção do presidente da República, publicação e vigência, né? Então, o processo legislativo é o processo que vai aprovar a lei. Então, a lei passa pela Câmara de Deputados, vai para a Câmara do Senado, se sofreu emenda, volta para a Câmara dos Deputados, é aprovada, não é? Porque a Câmara iniciadora do projeto foi a Câmara de Deputados, foi para o Senado aprovou, mas fez uma ressalva, essa modificação volta para a Câmara de Deputados, se a Câmara de Deputados não modificar nada, aprova, não é? A mudança feita pelo Senado, vai para o presidente, o presidente sanciona e promulga, né? Depois a lei é publicada e ela passa a produzir efeitos, se ela não tiver uma vacatio legis, ou seja, uma lei de efeitos imediatos. É publicada a lei vai ter efeitos a partir de sua publicação, pronto. Então, a partir de sua publicação, ela já começa a gerar efeitos no sistema jurídico e vincular os novos fatos jurídicos que essa lei visa regular, certo? Então, esse é o procedimento. Câmara de Deputados ou Câmara dos Senadores, né? Senado Federal ou Câmara dos Deputados. Se a lei iniciar no Senado Federal, ela vai para o Congresso, para a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados aprovou e não modificou, vai para a sanção presidencial, né? Sancionada, promulgada, ela vai ser publicada, ela passa a gerar efeitos. Se essa lei começou na Câmara de Deputados, aprovou, vai para o Senado Federal. Se o Senado Federal aprovar sem modificação, vai para o presidente da República, né? E uma vez o presidente da República aprovando sem vetos, né? Passa a valer. Pode aprovar com vetos, ela já passa a valer mesmo com veto, e depois o veto pode vir a ser derrubado ou não, certo? Então o processo é regulado aonde? Processo de criação da norma. Se for uma norma federal, no Congresso Nacional. Sendo uma norma municipal ou estadual, pelo princípio da vinculação, a forma que a Constituição determina também vai ser vinculada pela Constituição Federal. Então, a Câmara de Vereadores ela é organizada como a Constituição determina. A Câmara de Deputados estaduais é organizada no Estado como a Constituição determina, não é? No Congresso existem duas câmaras, deputado e senador. No município só tem uma, Câmara de Vereador, e no Estado só tem uma, Câmara de Deputado estadual, né? Então, município e Estado é unicameral. E Congresso Nacional é bicameral. Tem a Câmara de Deputados, né? Tem a Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores. Juntos formam o Congresso Nacional. Então, é dividido em duas etapas, né? O processo tem Congresso, tem Câmara de Deputados, Senador, né? Senadores que tem que aprovar, e finalmente o presidente sanciona, promulga e publica. No caso do município e dos estados, Câmara de Vereadores aprova, vai para a sanção do prefeito, o prefeito sanciona, publica, com veto ou sem veto, esse veto volta para a Câmara Municipal, pode ser derrubado ou aprovado, certo? Mesma coisa com o governo estadual. O governador manda o projeto, é aprovado, modificado, ele sanciona com vetos e esse veto pode ser derrubado ou aprovado, certo? Então esse é o processo de produção das leis federais, né? Que tem um Congresso bicameral, lei estadual tem um Congresso unicameral, tem uma Câmara unicameral, e lei municipal que só tem a Câmara de Vereadores, certo? Então tem dois poderes, tem a Câmara de Vereadores e o prefeito participando. No estadual tem a Câmara de Deputados estaduais e o governador. E no Congresso Nacional tem uma Câmara de Deputados, Câmara de Senadores e presidente, certo? Então, o processo legislativo vai dar o quê? Validade. Se a lei
não tem vício de iniciativa, vício de forma, vício de competência e passou pelo sistema de regular, né, de produção da lei, nos termos da Constituição Federal e no regimento da Câmara Legislativa, essa lei é válida, ela é eficaz. E ela vai começar a valer. Se ela colide com a Constituição ou se ela é inconstitucional, depois é que vai ser um controle, não é, a posteriori, o controle abstrato no STF, certo? Ou incidental no Poder Judiciário. Não é? O concentrado é quando você protocola a petição de inconstitucionalidade direto no STF e discute a lei de forma abstrata. Incidental é quando você entra com a petição inicial no juiz de primeiro grau e uma das suas defesas para não cumprir a lei e pedir uma liminar, que aquela lei é inconstitucional. Você pode fazer isso? Pode. Você tem legitimidade para se defender de uma lei constitucional. Não é? Você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se a lei, né, colide com a Constituição Federal. Então você tem que entrar na justiça para poder não ser obrigado a cumprir uma lei inconstitucional. Juízo de primeiro grau, certo? Quem tem legitimidade ativa para propor a ação constitucional abstrata de constitucionalidade ou inconstitucionalidade vai direto para o STF e o STF vai analisar a lei em abstrato. Uma vez decidido se é constitucional ou se é constitucional ou inconstitucional, vai valer para todo mundo, né? Vai ter uma súmula vinculante que vai vincular todo o Poder Judiciário. A partir dali, seja pela constitucionalidade ou seja pela inconstitucionalidade, ninguém mais vai poder discutir, porque o STF decidiu de forma, né, soberana, porque ele é a última instância decisória que decide sobre a Constituição Federal. Qualquer lei que afronta a Constituição Federal, ela perde seus efeitos, certo? Então, o processo de nascimento de uma lei pode ser apresentado da seguinte forma: edição, processo legislativo, edição é a propositura da lei, processo legislativo, sanção presidencial, publicação e vigência, certo? Então, a edição é a propositura da lei, projeto de lei, a lei foi proposta, ela passa pelo processo legislativo, pela Câmara de Vereadores, pela Câmara de Deputados Estaduais ou pelo Congresso Nacional, que é bicameral, estadual e municipal é unicameral, né? Câmara de Deputados Estadual só tem deputado estadual, Câmara de Vereadores só tem vereadores, certo? Por isso unicameral. Congresso Nacional é bicameral, tem o quê? Duas câmaras, tem a Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores. O projeto é proposto ou pelos deputados ou pelos senadores ou pelo presidente, né? Tem alguns termos que só o presidente pode propor, senão o projeto vai ter vício de iniciativa. Proposto o projeto, ele é aprovado por aquela Câmara, depois ele é revisado pela Câmara Revisora. Se a Câmara Revisora aprovar sem mudanças, vai para a sanção do presidente. O presidente sanciona a lei inteira ou pode vetar a lei inteira. Se vetar, o veto vai ser submetido ao Congresso Nacional para apreciação. Se não vetar, é aprovado, pode ter veto parcial, publica-se, passa a ter vigência, certo? A própria lei pode dizer que ela vai vigir, mas a eficácia dela é daqui a 45 dias, daqui a 90 dias, ou daqui a um ano, igual o CPC, estava vigindo, né? Foi publicado, tinha eficácia, mas a eficácia foi suspensa durante um ano. Durante um ano a lei estava vigindo, não é? Porque todo o processo da lei foi trilhado, mas os efeitos dela só iam começar a partir passado um ano, certo? A vacatio legis do Código de Processo Civil foi de um ano. Passado um ano, a lei começou a produzir seus efeitos, contado a data da publicação, certo? Então esse é o processo legislativo, propositura ou edição, propositura do projeto, e aí tem que ser proposto com quem a Constituição Federal determina, que tem a iniciativa de propor, alguns temas de iniciativa privativa do presidente, né, sob pena de vício de constitucionalidade de iniciativa, depois Câmara dos Deputados, né, Senado Federal aprova, vai para o presidente sanciona, não é? Promulga, publica, que é a publicação, junto com a promulgação, e ela passa a ter vigência, certo? O processo de nascimento de uma lei pode ser apresentado da seguinte forma: as fases de edição e do processo legislativo são estudadas pelo direito constitucional, ou seja,
a lei é proposta, ela passa pelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direito Ambiental. O presidente do Congresso é que vai determinar por onde vai passar aquela lei, pelas comissões, ou se vai ser apresentado diretamente para a Câmara. Mas, regra geral, a lei é debatida nas comissões, isso no Congresso Nacional, depois de aprovada pela comissão, é que ela vai ser submetida à votação, não é, no Congresso Nacional. Primeiro pela Câmara de Deputados e depois pelo Senado, se a Câmara de Deputados é a Câmara onde ela foi proposta, e depois pela Câmara do Senado como Câmara Revisora. Se for proposta pelo Senado, o Senado aprova, e quem vai funcionar como Câmara Revisora? A Câmara dos Deputados. Se aprovar sem modificação, vai para a sanção presidencial, sanciona, publica, passa a ter efetividade. Então, a sua publicação para que as pessoas tomem conhecimento é fundamental, pois do seu conteúdo. Então, consequentemente, o diploma legal irá adquirir vigência, ou seja, validade, estando apto a produzir efeitos. Entretanto, o nascimento da lei se dá com a promulgação. Então, a lei é promulgada, né? É o nascimento da lei, mas ela vai ter validade nacional depois que ela for publicada, certo? Promulga-se a lei e manda-se publicar. Depois da publicação, ela passa a vincular nacionalmente. Então, a publicação é para eficácia. O nascimento da lei se dá com a promulgação. Promulgou a lei, sancionou e promulgou, está valendo. Mas depois que publica, ou seja, a lei já nasceu. Depois que publica, ela passa a ter validade e eficácia nacional. Né? A eficácia nacional é a partir da publicidade, certo? Em vista da Constituição Federal, que diz que a lei só passa a vincular depois que ela for publicada. Então ela pode ser promulgada, sancionada, promulgada, mas ela não saiu no Diário Oficial ainda, pronto. Então ela não está gerando eficácia. Depois que saiu no Diário Oficial, como manda a Constituição e manda a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela passa a ter eficácia, a não ser que ela determine 45 dias depois, 90 dias depois, ou um ano, como era no Código de Processo Civil, certo? Então, o processo de nascimento de uma lei pode ser apresentado da seguinte forma: promulgação versus publicação. Não podemos confundir a promulgação com a publicação. Apesar de ambos constituírem fases essenciais da eficácia da lei, a promulgação atesta a existência da lei, produzindo dois efeitos básicos: reconhece os fatos e atos gerados da lei, e B, indica que a lei é válida, ou seja, que obedece os requisitos formais. A promulgação diz: a lei é válida, ela foi sancionada, ela foi promulgada, e ela vai, depois de publicada, ela vai produzir efeitos, certo? A promulgação é para ver se todo o itinerário foi cumprido, e a lei é promulgada. Promulgação das leis em regras compete ao presidente da República, conforme prevê o artigo 66, parágrafo 7º da Constituição Federal. Então, quem promulga a lei? O presidente da República. Mas se ele vetar a lei e o veto for derrubado pelo Congresso Nacional, quem é que vai promulgar a lei? A Câmara, o presidente da Câmara que vai promulgar a lei, porque o presidente vetou, não é? Quem derrubou o veto foi o Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional é que vai promulgar a lei em caso de veto de lei. Aí a lei vai ser promulgada pelo Congresso Nacional, geralmente ela é promulgada pelo presidente da República. Mas se ele vetar a lei inteira, o Congresso Nacional derruba, o presidente do Congresso Nacional é que vai promulgar, depois de publicada ela vai produzir efeitos. A promulgação é o final da lei, a lei passa a existir, passa a ter validade. O efeito da lei é a partir da publicação, certo? Então, o processo de nascimento de uma lei pode ser apresentado da seguinte forma. Vamos ver o artigo 67, parágrafo 7. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, né, nos casos parágrafo 3º e parágrafo 5º, o presidente do Senado a promulgará. E se este não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Ou seja, uma lei que foi aprovada, não é, pelo Congresso Nacional, e aí vai para o presidente não sanciona, não promulga e não publica, aí passado o prazo, esse poder de sancionar e publicar volta para quem? Para o Congresso Nacional. Aí o presidente do Congresso Nacional, que no caso é o Senado, né, o presidente do Senado, ele vai ter a competência para promulgar aquela lei.
Então, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos para terceiro e quinto, o presidente do Senado a promulgará. E, se este não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Ou seja, isso é uma preservação da competência. Isso é para preservar que o presidente, que não tem interesse na vigência de uma lei que foi devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, surge a promulgação, impedindo que essa lei entre no sistema normativo, criando a sua valência normativa dentro do sistema. Para impedir isso, a própria Constituição prevê que, uma vez enviada pelo presidente da República, tem um prazo para promulgar e sancionar a lei. Se ele não fizer, essa competência vai para o presidente da Congresso Nacional, que no caso é o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não fizer, o vice-presidente do Senado terá a competência para promulgar a lei. Isso é para impedir que o presidente, em vista do seu poder, da sua competência de promulgar e sancionar a lei, em vista de uma lei que ele já vetou, ou que ele não quer que ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, ele não quer que entre em vigência e eficácia, ele segura a promulgação. Quando uma lei é enviada para promulgação, o presidente tem um prazo para sancionar e promulgar. Ele pode até sancionar com vetos. Ele está usando a competência dele e fala, olha, eu vou sancionar a lei, mas isso aqui é inconstitucional, isso aqui é ilegal. Ele vai dar os considerandos do veto. Ele é obrigado a fazer isso no termo da Constituição Federal. Ele exerceu o direito dele, ele promulgou, mas com vetos, certo? Ele não pode não promulgar de jeito nenhum, ou seja, exercer a competência de forma negativa. Ele sempre vai ter que promulgar. O que ele pode fazer é promulgar com vetos, e o veto pode ser derrubado ou não. Se o presidente receber uma lei e no prazo determinado ele não promulgar e nem publicar, essa competência é transferida pelo chefe do presidente do Congresso Nacional, no caso o presidente do Senado, e se em 48 horas o presidente do Senado não fizer, o vice-presidente do Senado é obrigado, sob crime de responsabilidade, certo? Então, é um crime, não é? É um crime contra o processo legislativo, contra a democracia, contra a organização dos poderes, receber uma lei e o presidente não promulgá-la dentro do prazo. Ele pode promulgar com vetos? Pode, mas ele não pode sustar a promulgação para impedir que uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que são os representantes do povo, não vim a surtir os efeitos. A perspectiva é que todo poder emana do povo, que é exercido pelos seus representantes devidamente eleitos. Uma vez aprovada a lei, ela tem que ser promulgada e sancionada. Pode ser promulgada com vetos, com reservas, e esse veto é submetido ao Congresso Nacional. E aí, para ser derrubado, tem que ter o voto de 2/3. Se tiver o voto qualificado, aí o veto é derrubado. Se não, o voto qualificado, o veto permanece, certo? Então, esse é o processo legislativo. A publicação constitui a forma pela qual se dá ciência da promulgação da lei aos seus destinatários. Quem é o destinatário da lei? Todo o povo brasileiro. Todo o povo brasileiro é destinatário da lei. Ainda que essa lei seja específica, ainda que a lei vá organizar determinada direito tributário e administrativo, quando ela é promulgada, a presunção e publicada, todos passam a ser vinculados por essa lei. Independente se ele vai usar essa lei ou não, se ele vai estar praticando, por exemplo, a lei tributária e fato gerador ou não. Todos os cidadãos brasileiros e os que moram aqui, são obrigados a cumprir a legislação brasileira, seja federal, estadual ou municipal, certo? Não é porque o pessoal é um cidadão estrangeiro que a lei não se aplica, aplica-se sim, Então ele está no Estado-nação, que tem lei, que tem sistema de governo, e qualquer pessoa que estiver aqui vai ter que cumprir a lei brasileira. Ele não pode dizer, não, eu sou estrangeiro, a lei não se aplica, não existe essa acepção. Só os diplomatas que têm uma unidade legal, os diplomatas, certo? Mas, regra geral, qualquer cidadão estrangeiro que estiver no Estado, residindo no Brasil de férias ou de passagem, tem que cumprir a lei brasileira. Ele não tem imunidade por ser estrangeiro. Só o diplomata, a chefe do corpo diplomata, que tem os funcionários da diplomacia, tem imunidade diplomática. O resto do cidadão estrangeiro é obrigado a cumprir a lei brasileira, certo? Então, a publicação constitui a forma pela qual se dá ciência da promulgação da lei aos seus destinatários.
é condição de vigência e eficácia da lei. Então, a promulgação é a condição anterior à vigência e eficácia. Primeiro promulga-se a lei, não é? Depois publica-se. Né? Denomina-se vacatio legis o período de tempo que se estabelece entre a publicação e a entrada de vigor da lei. Então, a lei foi publicada, se ela, a partir da publicação, ela prevê que já vai ter efeitos imediatos, não tem vacatio legis. Se a lei for publicada, ela diz, 90 dias depois, um ano depois, ela já está vigente, já é eficaz, mas ela está com os efeitos dela suspensos. Um ano depois, ela começa a produzir efeitos, certo? Então, isso é feito para quê? Para que a vacatio legis serve para quê? Para que as pessoas conheçam a lei, estudem a lei, discutam a lei, e quando a lei começar a vigorar, em vista do princípio da segurança jurídica, todo mundo já saiba aplicar a lei e interpretar a lei, certo? A lei é um sistema normativo relativamente complexo, né? Ela tem que ser bem feita. Em vista, por exemplo, da lei complementar de 98, antigamente a lei dizia revogue-se todas as disposições de contrários. Hoje existe uma lei complementar que determina que o Congresso Nacional tem, ou o presidente, quando vetar, quando a lei for aprovada, ela tem que determinar no seu corpo legislativo, no seu corpo normativo, quais são as leis que estão sendo revogadas, não deve ser aplicada mais a revogação genérica, e quais os artigos dessas ou de outras leis que estão sendo revogadas. Antigamente, aplicava-se muito de forma arbitrária, revoga-se as disposições de contrário. O que acontecia com isso? Quisila jurídica. Tinha que se interpretar todas as leis, todas as normas, todos os artigos, e se discutia, está valendo, não está valendo, foi revogado, não foi revogado. O que é que isso causava? Insegurança jurídica. Isso pacificava a sociedade? Não. Tornava a sociedade conflituosa. Então, veio o dispositivo, a lei complementar, né? Prevendo que toda lei aprovada tem que determinar quais são as leis que ela está revogando, quais são os artigos de determinadas leis que ela quer revogar. Isso facilitou e deu segurança jurídica. Você já vê na lei o que é que vale, o que é que não foi, o que foi revogado e o que não foi revogado, não é? Então isso veio com a lei complementar de 98, antigamente não tinha. Então o processo de nascimento de uma lei pode ser apresentado de seguinte formas. Existem 3 espécies de lei de acordo com o prazo da vacatio. Lei com vacatio legis expressa, né? É a lei de grande repercussão, ou seja, de acordo com o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, tem expressa disposição do período da vacatio legis, como, por exemplo, temos a expressão contida em lei determinando que a lei entre em vigor um ano depois da publicidade. Isso aconteceu com o Código de Processo Civil, que eu já mencionei, né? Código de Processo Civil de 2015, que veio substituir o Código de 1973. Então, de acordo com a vacatio legis dessa lei, ela tinha uma vacatio legis maior. Por quê? Porque o impacto era muito grande, todos os sistemas dos TJs tinham que ser adaptados ao processamento do processo civil previsto pela lei de 2015, e o Congresso Nacional achou por bem, não é? Que seria interessante ter uma vacatio legis de 1 ano. Então o CPC foi aprovado, começou a valer, né? Mas a eficácia dela foi postergada para depois de 1 ano da sua publicação. Foi publicada 1 ano depois, a partir contando com a data da publicação, ela passou a produzir seus efeitos, certo? Para que serve a vacatio legis? É o tempo que todo mundo vai conhecer a lei. Antigamente entendia que a vacatio legis era porque os instrumentos de informação era complicado, né? Hoje a gente tem vários instrumentos de informação, a lei é publicada, todos os jornais dão, mas mesmo assim demora até que a lei seja conhecida. Então a vacatio legis é feita para isso, para permitir que a sociedade, a doutrina e a jurisprudência se adapte à norma e comece a aplicá-la de forma isonômica, de forma igualitária, em todo o território nacional. É para isso que serve a vacatio legis, certo? Então, existe a lei de vacatio legis expressa, quando a própria lei já prevê quanto tempo ela vai esperar para produzir seus efeitos. O CPC era 1 ano, às vezes é 90 dias, às vezes é 100 dias, né? Pode variar a depender do tipo de norma, certo? Então, o processo de nascimento da lei pode ser apresentado da seguinte forma. Lei com vacatio expressa, artigo 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa, de modo a contemplar prazo razoável, isso é a Lei Complementar 95 de 98, certo? Para que dela se tenha amplo conhecimento,
reservada a cláusula entre em vigor na data de sua publicação para leis de pequena repercussão. Veja que a Lei Complementar de número 95/98, ela diz que a lei com vacatio legis expressa, né, é a regra. A lei já tem que prever o tempo que ela vai começar a produzir efeitos, certo? A lei tem que de imediato determinar quando é que ela vai começar a produzir efeitos. Então, a lei que não tem essa perspectiva, que não coloca o seu prazo, vai valer o prazo da lei, né? Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é 45 dias. Então, a lei ela já tem que trazer o prazo da vacatio legis. A regra geral agora é que toda lei vai dizer quando é que ela produz efeitos. A regra geral é ter vacatio legis, né? A expressão, nos termos da lei complementar, diz o seguinte: a expressão entra em vigor na data de sua publicação, fica reservado para leis de pequena repercussão, né? Que era a regra geral, hoje é a exceção, né? Então, a maioria das leis hoje ela já prevê um tempo de vacatio legis, 30 dias, 60 dias, 90 dias, que é o tempo que o sistema administrativo, normativo e judicial de aplicação da lei, e administrativo, que aplica a lei, né, executiva, e o poder judiciário resolve os litígios através do monopólio da justiça, de dizer o direito, de aplicar o direito a um caso concreto, né, desde que seja provocado, porque existe o princípio da inércia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode se intrometer nas questões privadas ou públicas se não for chamado através de um processo, não denúncias, não é? O Poder Judiciário funciona por processos, requerimentos através das autoridades competentes, Procurador do Estado, Procurador do Ministério Público e assim por diante, certo? Então, regra geral, só pode existir a vacatio legis, a publicação em eficácia imediata, se a norma, nos termos da lei complementar, for de menor complexidade. Se for de maior complexidade, é interessante que ela preveja a vacatio legis. Se não prever, vai ser aplicada de 45 dias. E, nos termos da lei complementar, a determinação que entra em vigor a partir de sua publicação deve ser reservada para as leis de menor complexidade, certo? Com isso, a gente termina a primeira parte da nossa aula, que trata da formação e validação da lei, formação e nascimento do instrumento normativo, não é? E até a próxima aula.